No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa saber para começar o seu investimento no mercado de ações. Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Equity Investimentos e hoje vamos bater um papo sobre um dos principais mercados e acredito que um dos mais discutidos e debatidos ultimamente, que é sobre o mercado de ações. Acredito que na sua família, na roda de amigos, no ambiente de trabalho, quando a conversa vem à tona, eu acho que uma das primeiras formas de expressar um pequeno ou um grande conhecimento é falando um pouco sobre o mercado de ações. Assunto que está muito em voga e que as pessoas hoje estão conseguindo debater de forma mais tranquila, de forma mais leve. Para isso, vamos elencar alguns pontos, falar basicamente de alguns conceitos básicos do mercado de ações, trazer alguns fatores mais atuais que corroboram efetivamente o porquê de investir nesse mercado ou não. E no final, vamos passar para vocês 3 principais formas para iniciar os seus investimentos neste novo mercado. E o porquê de investir no mercado de ações? Comumente os profissionais do mercado vêm sendo questionados, principalmente pelos novos investidores, o porquê de destinar parte do seu recurso para esse mercado, que eu acredito que seja um mercado novo, muito voltado para a parte de informação, um mercado que já é ativo, que já existe há um certo tempo, mas que boa parte da população só veio ter o conhecimento mais específico do que é investir em ações nos últimos anos. E aí muitas pessoas perguntam, Diego, por que investir? Quais são os motivos que me levam a destinar parte desse recurso, do meu patrimônio para o investimento de ações? E para responder o porquê de se investir no mercado de ações, eu elenquei 4 principais pontos que eu acredito que sejam importantes para validar a aplicação nessa categoria de investimentos. O primeiro ponto é em relação à taxa de juros. A Selic bateu na última reunião do Copom a taxa mínima de 2% de juros anual, é a menor taxa histórica que já existiu no nosso país. E isso traz para a gente uma necessidade de buscar novas alternativas de investimento para que a gente consiga rentabilidades superiores a essa taxa de 2%. Então o mercado de ação ele se torna uma alternativa de aplicação para buscar rentabilidades superiores à taxa de juros atual. O segundo ponto seria em relação ao número de investidores na Bolsa Brasileira. Do ano passado para cá tivemos um crescimento de mais de 100% do número de investidores pessoa física na Bolsa, o que corresponde a mais de 2,5 milhões de pessoas que aplicam seus recursos no mercado de ação. Mas isso ainda representa um percentual muito baixo da nossa população. Cerca de 1% só da população investe no mercado de ação, enquanto em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, cerca de 65% da população investe em bolsa de valores. Então, o que a gente consegue enxergar com esse movimento é que está existindo um fluxo de entrada de novos integrantes na Bolsa de Valores, procurando essas alternativas de investimento em relação às suas carteiras. Um terceiro ponto é em relação às ações que estão hoje a preços descontados por conta do último evento que a gente teve em relação ao coronavírus. Esse evento trouxe vários papéis que compõem o nosso mercado de ações para patamares abaixo do que estavam em janeiro, e isso se configurou como uma possível oportunidade de compra e entrada em alguns papéis ou alguns setores específicos. Alguns analistas até falam que algumas ações estão muito baratas para que você consiga adquirir e compor o seu portfólio de ação. Então, as ações descontadas hoje também seriam um ponto a ser levado em consideração para esse mercado, para a entrada nesse novo mercado. E o quarto e último ponto seria em relação aos dividendos pagos pelas empresas. Pela primeira vez na história do Brasil, as empresas boas pagadoras de dividendos estão pagando taxas acima da nossa taxa básica de juros. Então isso quer dizer que o investidor ou o acionista final, ele vai ter uma certa previsibilidade de quanto ele pode receber, pelo menos de dividendos, de distribuição de dividendos daquela empresa. Então, basicamente, as empresas que distribuem de forma trimestral, semestral, anual, ela vai conseguir repassar para o acionista algum benefício, alguma bonificação para que esse acionista consiga ter uma previsão maior de recebimento de receita. Então, esse pode ser também um dos pontos que a gente pode levar em consideração para aplicação em renda variável. Mas mesmo sabendo
os porquês de se investir no mercado de ações, você deve entender alguns conceitos básicos antes de iniciar esse tipo de aplicação. Um dos primeiros conceitos é saber o que é uma ação. Então, ao comprar uma ação, basicamente você está comprando uma pequena participação de uma determinada empresa, onde você se torna sócio dessa empresa. Basicamente você vai estar auferindo ganhos em casos de lucros e vai estar tendo perdas em caso de prejuízo dessas empresas. Então, basicamente você vai se tornar um acionista minoritário e vai ter uma parte na sociedade dessa empresa. O segundo conceito básico seria em relação ao valor que deve ser investido nessa categoria de investimento. Basicamente você tem que entender até onde você consegue expor parte do seu patrimônio ao mercado de ações e daí destinar a compra de algumas empresas que você acredite que venha a ter um resultado positivo no médio e longo prazo. Um terceiro conceito importante é em relação à diversificação da sua carteira. Basicamente é indicado que você não concentre todo o seu recurso em uma ação específica ou em um setor específico e sim que você descorrelacione em setores diferentes e ações diferentes. Por quê? Em um momento de oscilação de mercado, tanto positivo ou negativamente, você terá uma carteira mais equilibrada e no longo prazo isso provavelmente trará retornos mais eficientes para a sua carteira. Um quarto conceito importante seria em relação à escolha das ações que irão compor a sua carteira de investimentos. Basicamente você tem duas formas hoje de escolher essas ações. Você pode fazer uma escolha direta, que é através de você mesmo, analisando o mercado, pesquisando, entendendo um pouco mais como é que funciona a dinâmica dos setores e especificamente de alguns papéis. É um procedimento mais trabalhoso, mas que traz um conhecimento mais enraizado para você no longo prazo. Ou então você pode destinar para casas de investimento, casas de análise ou então assessoria ou consultoria específica que pode estar lhe auxiliando na escolha das melhores ações de acordo com estratégias de investimento pré-estabelecidas. Um quinto ponto que eu acredito que seja importante também avaliar é em relação ao acompanhamento da sua carteira de ações. Muitas das pessoas que iniciam as suas aplicações nesse mercado, elas iniciam com foco em médio e longo prazo, mas isso não dá necessariamente a essa pessoa a liberdade de não acompanhar a sua carteira de ações, não entender como ao longo do tempo a dinâmica dos preços funcionam para a sua carteira de ações. Então, basicamente, você deve elencar, qual seria o prazo mais interessante para você analisar a sua carteira de ações, pode ser semanalmente, mensalmente, trimestralmente, de acordo com o que seja mais interessante para você, mas você deve acompanhar a evolução dos seus papéis para que ao longo do tempo você veja se há necessidade ou não de rebalancear, de trocar alguns ativos ao longo do tempo. Mas após todas essas informações e conceitos a respeito de como se investir no mercado de ações, muitas pessoas se perguntam de que forma essas transações são feitas, de que forma essas transações são concluídas e efetivadas. Basicamente, no mercado brasileiro você tem apenas uma bolsa, que é a B3. E todas as transações são realizadas dentro desse ambiente de negócio de forma eletrônica. Então a B3 hoje ela tem como objetivo prover um ambiente de negócio que seja seguro, transparente e muito regulado para que as pessoas tenham a tranquilidade de negociar os seus títulos, principalmente os títulos de ações, nesse mercado eletrônico. Então basicamente a Bolsa traz para a gente um ambiente de troca, de compra e venda de ativos de forma regulada, transparente e segura. E considerando esse fluxo de compra e venda de ações, foi criado em 1968 o índice Bovespa, um índice que basicamente mede as oscilações de mercado das principais ações que são negociadas no mercado de ações brasileiros. Esse índice ele tem como principal função trazer para a gente um termômetro, um sentimento se o mercado de ações está realmente numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Geralmente, quando esse índice oscila, isso quer dizer que as principais ações que compõem esse índice estão oscilando, positivo ou negativamente. E para trazer para a prática as formas de aplicar no mercado de ação, existem três principais formas hoje de você acessar esse mercado. A primeira seria através da compra direta do mercado. Então, o próprio investidor, através da sua corretora, ele escolhe as ações que irão compor a sua carteira
e compra através do seu próprio home broker. Basicamente, esse investidor que irá fazer a compra e o acompanhamento das ações que compõem a sua carteira. A segunda forma é através do mercado de fundos de investimento em ações. Então você destina parte do seu recurso para uma gestão especializada e esse gestor escolhe as ações que irão compor a carteira daquele fundo e em troca lhe dá uma rentabilidade almejada. E a terceira forma é através dos ETFs. Os ETFs são fundos de investimento que são negociados na Bolsa de Valores, onde esses fundos eles replicam os principais índices de referência. Então, como exemplo, temos o BOVA11 hoje, que é o índice que replica o índice Bovespa, e basicamente aplicando via esse ETF, você estará disponibilizando o seu recurso às ações que compõem o índice Bovespa. Então, no vídeo de hoje falamos sobre os principais pontos para que você inicie a sua jornada de aplicação no mercado de ações. Elencamos alguns motivos para que abra os seus olhos para esse novo mercado que vem a cada dia mais ganhando mais relevância. Falamos de alguns conceitos básicos para que você escolha boas ações, diversifique a sua carteira e acompanhe os seus investimentos no curto, médio e longo prazo. E elencamos as 3 principais formas para que você dê início à sua aplicação no mercado de ações, através de ações diretas, compras de fundos de ações ou ETFs. Mas antes de finalizar o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e o principal, deixe a sua pergunta aqui pra gente, para que no próximo quadro a gente possa responder e te dar todas as informações importantes para que você tome boas decisões de investimento. Meu nome é Diego Santana, muito obrigado mais uma vez e até breve.